Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Ciência Política. E para vos dar uma introduçãozinha a esta cadeira, posso-vos dizer que se no direito civil estivermos a aprender como resolver uma zanga entre, por exemplo, dois vizinhos, aqui na Ciência Política vamos aprender a responder a uma pergunta fundamental, que é: quem é que manda afinal no nosso Estado? E porquê é que nós nos deixamos ser mandados? O mito que existe é que muitas pessoas pensam que a ciência política acaba por ser só a história dos partidos e dos votos. Mas, na verdade, esta é a disciplina que estuda o poder. O poder na sua forma mais bruta, mais sedutora e também mais perigosa. Portanto, esta cadeira o que é que nos vai dar? Vai nos dar as ferramentas de raio-x para nós conseguirmos ver, através da fachada legal, e conseguirmos perceber como é que a política, que é um jogo de poder, vai moldar o direito, que são as regras. Portanto, vamos fazer o estudo das grandes ideias, da liberdade, do Estado, da democracia e porque é que os humanos se organizam em tribos chamadas nações. Por isso, vamos preparar-nos para a arqueologia das ideias políticas e vamos voltar um bocadinho no tempo para conseguirmos entender como é que pensadores como Aristóteles e Maquiavel ainda hoje acabam por sussurrar nas decisões dos nossos políticos. Portanto, para iniciarmos a nossa viagem pelas ideias, vamos ter de definir um conceito que é fundamental, que é a questão da racionalidade política. E como definição, nós podemos dizer que a racionalidade política é o modo de pensar e também a estrutura de valores que uma determinada época usa para organizar o poder, a sociedade e o direito. Por isso é essencialmente o GPS que a sociedade usa para se orientar e decidir o que é bom ou o que é justo. Por isso o poder, que é a política, e a lei, que é o direito, nunca são criados ao acaso. Eles acabam por ser sempre o resultado de uma visão racional sobre o que é o homem, o que é a sociedade e o que é o bem comum. Só que existe um grande conflito, porque na história ocidental o poder foi dominado por dois grandes modelos de racionalidade que estão em constante tensão. Por um lado, temos a racionalidade clássica e aristotélica, que segue o modelo antigo, que é centrado no todo e na ética, e por outro lado temos a racionalidade moderna, que é o modelo atual, que já é mais centrado no indivíduo e na vontade. O que vamos ver é que a ideia de razão de ordem é o que justifica a diferença entre esta visão antiga e a visão moderna. Por isso, onde é que a nossa sociedade e o poder encontram a sua ordem e a sua legitimidade? No foco clássico, ou seja, em Aristóteles, víamos que a racionalidade clássica dizia que a ordem social está naturalmente dada e por isso o universo é uma criação ordenada e o homem é apenas uma peça dessa ordem. O conceito aqui é que o Estado e a sociedade são naturais, por isso o homem é um animal político, como dizia Aristóteles. A ordem social tem por isso de se conformar à ordem do cosmos e à natureza das coisas. E a razão de ordem está completamente fora do homem. Mas quando olhamos para o foco moderno, o foco de Maquiavel e de Hobbes, já vemos que, para a racionalidade moderna, a ordem social é artificialmente construída pela vontade dos indivíduos e, portanto, o conceito muda. Aqui o Estado já é visto como uma criação humana, portanto, como um artifício. A ordem não está dada, ela tem de ser inventada e tem que ser imposta pela força da lei, que neste caso será o contrato social. Por isso, a razão da ordem está dentro do próprio homem. No fundo, o estudo das racionalidades políticas é a mesma coisa que o estudo da legitimidade do poder. O que é que torna um líder ou um regime político aceitável? E na antiguidade nós vemos que o poder era legítimo porque se conformava a um fim, que era o bem comum. E ele era ditado pela natureza ou então pela divindade. A legitimidade era por isso finalista e ética. Enquanto que na modernidade o poder é legítimo porque resulta de um procedimento, ou pelo voto ou pela Constituição, e assenta no consentimento da maioria. Portanto, já estamos a falar de uma legitimidade que é procedimental e que é formal. Por isso, vamos dar aqui um bocadinho... Os antigos pensavam assim: o que é bom para a cidade? E os modernos pensam: o que a maioria de nós quer? Não é bem a mesma coisa. E o vosso curso de Direito é em grande parte a tentativa de conciliar estas duas visões. Portanto, fizemos aqui uma pequenina introdução e agora vamos voltar a Atenas, ao século IV a.C.,
para visitarmos Aristóteles, que vai ser o pai da ciência política. Ele vai ter o modelo clássico, ou seja, vai-nos falar da racionalidade através deste modelo. O grande ponto de partida é em Aristóteles, que parte de uma premissa que é o oposto do nosso pensamento moderno. Por isso, ele parte da ideia de que o homem é um animal político, zoon politikon. E o que é que isto significa? O homem só se realiza e atinge a felicidade vivendo em comunidade, portanto na polis. A sociedade, que é a família, a cidade-estado, não é uma escolha, é na realidade uma condição natural da existência humana. Por isso, para Aristóteles, o ermita, uma pessoa, o indivíduo isolado, uma pessoa que quisesse viver sozinho, não era um herói da liberdade, era um ser completamente anormal. Ou era um deus, ou então era um bicho. Na racionalidade aristotélica, o todo, portanto, a comunidade, a polis, tinha primazia sobre a parte, que era o indivíduo. E, portanto, quando olhamos para este estado ou para a polis, vemos que ela era vista como uma entidade natural que era anterior ao indivíduo. Não era uma invenção para resolver problemas, mas sim o fim da própria natureza humana. E qual é a razão de ser? Está na teleologia, portanto, o poder, a lei e o próprio Estado existiam para atingir um fim que era a telos, que era o bem comum e a felicidade, a eudaimonia de todos os cidadãos. E qual é a consequência? A consequência é que a lei justa será a lei que educa os cidadãos para a virtude, a lei que serve o bem comum. Portanto, a moral e a política são aqui inseparáveis e o bom político é um professor de moral. Quanto ao direito, que era o dikaion, ele não era a vontade do legislador, era sim a descoberta do que era justo por natureza. E por isso o legislador tem de encontrar o justo e não criá-lo. Uma característica que é fundamental para o exame é o facto de que a racionalidade aristotélica é ético-política. Ou seja, o direito aqui não é neutro, a lei não é moralmente neutra. Ela está impregnada, está cheia de valores e tem um caráter que é pedagógico. Por isso, o direito diz-te aqui como é que deves ser para seres um bom cidadão e também para seres feliz. Há uma relação lei-virtude. E pensem aqui na virtude da justiça, porque para Aristóteles, a justiça não é só a aplicação da lei, ela é uma virtude pessoal que o bom cidadão deve cultivar. A lei acaba por ser um meio para isso. Por exemplo, a polis era vista como uma extensão da família. E tal como uma família existe naturalmente para o bem dos seus membros, o Estado também existia naturalmente para o bem dos seus cidadãos. Agora vamos avançar um bocadinho no tempo e vamos deixar para trás a tranquila polis de Aristóteles para entrarmos no turbulento mundo da modernidade, ali nos séculos XV a XVII, com figuras como Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Aparece então uma grande ruptura. A racionalidade moderna vai nascer da negação do ponto de partida aristotélico. Portanto, agora dizemos que o homem não é um animal naturalmente político. E é um novo ponto de partida. O homem, afinal, é um indivíduo pré-social e livre. Ele só entra em sociedade por necessidade ou então por escolha. E, portanto, a ordem também é diferente, porque se para Aristóteles a ordem é natural, para a modernidade a ordem é bem artificial. É uma construção que foi feita pelo homem e, por isso, o Estado é um artifício, é uma máquina. Para Hobbes, por exemplo, se puséssemos 100 pessoas juntas numa ilha, elas não formariam uma polis, formariam uma guerra de todos contra todos, porque a sociedade não é a solução, é o problema a ser resolvido. Dizemos também que se o foco aristotélico era o fim, portanto era o bem comum, o foco moderno é o início, é o indivíduo e o processo, a vontade. Em primeiro lugar, temos como prioridade o indivíduo. O Estado é uma ferramenta ao serviço dos indivíduos. O direito e o poder só são legítimos se protegerem os direitos e a liberdade do indivíduo. E em segundo lugar, teremos o contrato social, que é aquilo que nos diz que a ordem política nasce de um acordo de vontades, deste contrato social, onde os indivíduos abdicaram de parte da sua liberdade natural para poderem ganhar a segurança da vida em sociedade. É a lei,
é a vontade da maioria ou do soberano, como nos diz Hobbes. Por isso, a legitimidade é o poder, e portanto é um poder que é legítimo, não porque é bom, segundo a ética, mas porque foi escolhido através de um procedimento. E o que importa é o como, o procedimento, e não tanto o quê, o conteúdo. Esta é a segunda grande mudança e que foi crucial para o direito. Portanto, a separação da política, da ética e da moral. Com Maquiavel, a política vai adquirir autonomia. E vamos ver que o bom governante já não é o bom homem, aquele que tem a virtude moral, mas sim o eficaz, o que consegue manter o poder e a ordem. Aqui o conceito é que o direito e o Estado tornam-se moralmente neutros, por isso a lei não tem de educar para a virtude, tem sim de garantir a liberdade, tem que impedir que uns interfiram nos outros e também tem que garantir a segurança. Por isso o direito já não é a descoberta da justiça natural, que víamos em Aristóteles, é agora a criação da vontade soberana do legislador. Por isso o direito é, sobretudo, um direito positivo, a lei posta pelo próprio homem. Qual é a consequência? Abre-se aqui a porta ao positivismo jurídico, onde a lei é válida se for feita pelo órgão competente, independentemente se ela é justa ou injusta, uma perspectiva extrema, mas central. Vemos então que se Aristóteles confiava na prudência, que era a phronesis, e na experiência, a modernidade confia no racionalismo e na ciência. E, portanto, os pensadores modernos procuram um método que seja universal, que seja claro e dedutivo, como é a matemática ou a geometria, para conseguirem construir o Estado. Por exemplo, o Hobbes tentava deduzir as regras do Estado a partir de premissas sobre a natureza humana, como se estivesse a fazer um teorema geométrico. Qual é a consequência? É que isto leva a uma busca por sistemas jurídicos rígidos e codificados, através dos códigos civil, penal, etc., onde a interpretação literal e a segurança jurídica são prioridades. Ou seja, o juiz deve agora ser a boca que pronuncia as palavras da lei, como nos diz Montesquieu, limitando o poder da equidade que era central para Aristóteles. Chegamos assim ao final do nosso primeiro episódio de Ciência Política. Espero que tenham gostado, que tenham percebido este início da cadeira, que é bastante importante. Esta cadeira acaba por ser bastante interessante se conseguirmos segui-la direitinho. Se tiverem dúvidas, já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais, e se tiverem também propostas para abordarmos temas nesta cadeira, estejam à vontade. No próximo episódio, o que vamos fazer é terminar o tema aqui da racionalidade aristotélica versus a racionalidade moderna. Espero que continuem a ter um ótimo semestre e obrigada!